Mas vamos lá então, gente. Então, o ano novo é só uma questão de tempo, mas um novo tempo para a nossa vida é uma questão de posicionamento, é preciso mais que expectativa, é preciso mais que desejar, é preciso, gente, sonhar, é preciso agir e agir de forma intencional naquilo que nós buscamos para a nossa vida. E uma das coisas que eu quero pontuar aqui é que nós nunca devemos ou nunca podemos deixar Deus ou o Espírito Santo de fora dos nossos planos e dos nossos projetos de vida. Então, tudo aquilo que você fizer, coloque Deus, ou apresente isso a Deus, e veja o que Deus vai trazer como resposta para a sua vida. Eu vi um testemunho fantástico. Alguém tinha traçado um planejamento, Deus tinha dado olha como tudo começa num sonho. Deus tinha dado um sonho, uma visão. Sonho e visão para mim são muito semelhantes, são irmãos gêmeos. Deus tinha dado um sonho, uma visão, e a pessoa estava trabalhando na visão que Deus tinha dado, e surgiu uma oportunidade meados de dezembro do ano passado, surgiu uma oportunidade. E aí a pessoa ficou muito tentada, uma oportunidade de negócio, que estava linkado ao sonho que Deus tinha dado para ela. Só que Deus tinha dito o seguinte, para ela fazer algo. E a proposta que chegou era de algo pronto para ela compraria uma empresa pronta. Deus tinha dito para ele montar a empresa, montar o negócio. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele buscou conselho, orientação, pessoal que administra com ele, e depois de muito pensar, eles decidiram, não, eles poderiam buscar empréstimos, recursos, e comprar uma empresa já funcionando, muito maior do que eles estavam planejando. E aí, gente, eles disseram não para o negócio, porque dependia de questões governamentais para liberação para abrir a empresa. Isso estava no governo há 2 anos já. E aí eles ficaram naquilo que Deus disse, vocês vão construir, vocês não vão pegar algo pronto. E aí dia 27 de dezembro, sai a liberação do governo, e aí eles não precisaram investir nenhum real, e o negócio envolvia 4 milhões para comprar a empresa. E dia 30 de dezembro, saiu a liberação para começar a funcionar. A importância de fazer com que Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Amém, gente? Então, eu ouvi esse testemunho assim, eu fiquei muito impactado. Porque quando Deus diz para você fazer algo, faça aquilo que Ele disse para você fazer. Nem mais, nem menos. É um negócio que está começando, estão começando esse ano, com certeza. É pequeno, é devagar, não é nada perto da empresa que foi proposta a eles, mas é algo que tem a bênção de Deus, a confirmação de Deus. Então, sonhe muito, sonhe grande, mas sempre coloque os seus sonhos diante de Deus, todos os teus sonhos, gente. Coloque os teus alvos todos os dias diante de Deus. Coloque ele diante dos teus olhos, mas também coloque os teus alvos diante de Deus. Amém? Estamos juntos? Entenderam isso? Então, sonhar é muito importante. Então, o novo ano é uma oportunidade para recomeçarmos, reconstruirmos, construirmos algo novo. Por isso, construindo 2022 com sabedoria. Lá em Filipenses 4,13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Podemos sonhar então, gente, sim ou não? Com certeza. Efésios 3:20 é um versículo que eu gosto demais desse versículo, que o mesmo apóstolo Paulo, que era um sonhador
não de sonhos, mas um sonhador que realizava. Ele disse: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. Olha só, gente, é muito grande isso. Que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua onde, gente? Que atua em nós. Então, pegando esse texto aqui, a gente pode sonhar? Sim ou não? Diga muito. Diga para a pessoa que está do seu lado: você pode sonhar muito. Você olhou para a pessoa realmente e falou para ela? Fala para ele, fala para ela: você pode sonhar muito. Porque o seu Deus é muito grande. Olha o que diz Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço. Eu amo esse texto ali, tem uns textos que eu sou apaixonado, e esse aqui é outro. Porque sou eu que, eu não sei como é que as pessoas não gostam da Bíblia, gente. Eu não entendo. Nem que você pegue só a parte boa, mas é muito boa a Bíblia, gente. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então olha aqui, gente, como que você não vai colocar os seus sonhos diante dele? Se ele está dizendo: sou eu que sei, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Agarre isso aqui que eu vou dizer para você. Deus tem planos para cada um de nós aqui. Ele tem planos para cada um. Para cada um aqui Deus tem planos. E planos, não tem uns idiotas, gente, aí agora, espalhando asneira. Sabe o que é asneira? É a merda do asno. Asno é o que, gente? Burro. E a asneira é o que o asno faz. Então, para pontuar o que é mesmo, nós precisamos da graça de Deus para a salvação? Só a graça para a salvação. Mas Deus é um Pai, e um Pai que tem planos para nós, e planos de nos fazer, o quê? Sabe o que é prosperar? Não é enriquecer, é crescer. Às vezes você lê num exame assim: o câncer câncer é maligno, mas o maligno também pode prosperar, sim ou não? Sim. A doença prosperou, o mal tem prosperado. O que é prosperar, gente? Nunca esqueça disso. E Deus está dizendo que Ele tem planos de nos fazer crescer, e de não causar, o que, gente? Dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tem uns aí que o pessoal me mostra, porque eu não sigo idiota, mas que o pessoal me mostra, que eu tenho vontade de pegar essas cabeção, botar na minha frente, e metralhar versículo neles, e fazer eles me explicar esses textos. Porque uma vez um cara me pediu uma visita, não era aqui da igreja, eu fui fazer a visita. E nunca mais fiz uma visita dessa, e nunca mais faço na minha vida. Casal se matando: vai lá, pastor, vai lá, fui. E eu fui com a minha Bíblia, e eu fui falando de perdão. O cara quis rasgar a minha Bíblia, e eu quis rasgar a cara dele. Disse: não, na minha Bíblia tu não vai botar a mão, porque tu está pegando um texto isolado, e está me dizendo que a tua decisão é em cima de um texto isolado, e eu vou ter que rasgar tudo que a Bíblia fala de perdão, porque tu está pegando um texto. Não. Ah, mas o texto está aqui, então rasga essa... Não bota a mão na minha Bíblia. Porque eu vou ter que rasgar muitas páginas para me tirar perdão.
E já dou a letra para todo mundo aqui: não existe relacionamento que funciona sem perdão. Pode ser amigável, conjugal, de pai, filho, filho para pai, para avô, para o caramba, gente. Todos somos passíveis de erro, sim ou não? Peguei minha Bíblia, era essa aqui, fui embora e a página está aqui. Ninguém vai rasgar minha Bíblia. Mas vocês entendem que tem pessoas que pegam um texto isolado, e aí começam a... Engraçado que essas pessoas não são líderes de igreja. Não pagam o preço que líderes e pastores pagam. Mas estão aí falando bobagem. Aí eu olho para um texto desse. Deus está prometendo isso aqui para um povo desobediente que estava escravizado. Povo desobediente, escravizado. Deus está dizendo o seguinte: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, de não causar dano, e planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. Existe um plano de Deus, e esse plano é de bem, esse plano é de te fazer crescer, de não te fazer mal nenhum, de te trazer esperança para essa vida e para a vida eterna, e de te trazer um futuro. Fernando Pessoa, ele disse o seguinte: o homem, o ser humano é do tamanho do seu sonho. Rick Warren, ele disse a seguinte frase: nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo aquilo que você realizar foi precedido de um sonho. Nem todos os sonhos vão se realizar, mas tudo aquilo que você realizar foi precedido de um sonho. Então anote aí 4 premissas fundamentais sobre sonhar que eu carrego no meu coração. Primeiro, Deus usa pessoas que têm sonhos. Deus usa pessoas que têm sonhos. Segundo, Deus usa pessoas dispostas a se arriscar. Atos 15, 26, olha o que diz esse texto aí. Está falando das pessoas, homens que estavam arriscando a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sonhavam com essa missão, com esse propósito de vida, e eles arriscavam a vida. Preste atenção, gente. Tem pessoas que têm indisposição de ir na igreja. Essas pessoas arriscavam a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que têm vergonha de compartilhar da sua fé, das suas convicções. Isso demonstra que você não tem um posicionamento claro. E aqui esse povo não tinha medo de arriscar a vida. Então Deus usa pessoas que têm sonhos. Segundo, Deus usa pessoas que são dispostas a arriscar e até mesmo a falhar. Gálatas 6:4, na Bíblia da linguagem de hoje, olha o que diz aí: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Observe bem aqui: sem se comparar com ninguém. A sua vida é a sua vida, o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, a sua decisão, sem se comparar com as outras pessoas. Mas entenda que Deus, Ele investe em pessoas que estão dispostas a arriscar e até mesmo a falhar. Cada um examine os seus próprios atos, seus próprios resultados. Não tenha medo de falhar, gente. Anota assim, ó: eu não vou ter medo de falhar. Não tenha medo de errar. O diabo, uma das maiores armas do maligno contra a sua vida, sabe o que é? É ele gerar em você esse medo de falhar, esse medo de errar, esse medo de arriscar.
Eu carrego uma premissa comigo, e é minha, não é bíblica, então não tem um fundamento para a sua fé. Estão me entendendo, gente? Sim ou não? Eu trago essa premissa comigo. Eu vou me arrepender do que eu não fiz. Muito mais do que daquilo que eu fiz e deu errado. Entenderam isso, gente? Digo eu, não está na Bíblia. Quantas coisas você se arrepende de não ter feito? É ou não é verdade? E eu posso até me arrepender de erros que eu cometi. Mas eu não vou ter o arrependimento de não ter tentado. Ou de ter tentado e ter falhado. Então Deus usa pessoas, Deus move através da vida de pessoas que têm um sonho e que estão dispostas a arriscar e até mesmo a falhar. Terceiro, Deus usa pessoas que buscam crescer. Buscam crescer. E outra frase terrível do maligno na sua mente é: você não vai conseguir, não é para você. Isso é maligno. Você não vai conseguir, isso não é para você. Por que que o diabo coloca isso na sua mente? Para que você não avance no seu crescimento. Emagrecer não é para você, porque você tem uma, como é que se fala? Como? Genética. É genético. Isso é história, gente. Arrebenta a genética no meio. Pega um pau e quebra a genética, pronto. Ok? Você não vai prosperar. Não, porque isso aí, nem todo mundo nasceu com essa veia de prosperar, financeiramente falando. Na verdade, o que está por trás de tudo isso? É uma vozinha que fica dizendo que isso não é para você. Ser feliz não é para você ver as outras pessoas felizes, mas ser feliz não é para você, porque você não teve a mesma sorte na vida. Sorte se cria. Então, Deus usa pessoas que estão buscando crescer e não estão olhando para o lado. E quarta premissa, Deus usa pessoas que não desistem. Lá em Lucas 9:62, eu estou pulando uns textos aqui, tá? Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe por que isso, gente? Porque o que puxava o arado eram animais. E dá para comparar hoje também, se você olha para trás, você continua andando na rua certinho, sim ou não? Sim ou não? Não, quando você olha para trás, você desvia. Quando eles olhavam para trás, o que acontecia? A preparação da terra ficava toda torta. E é bonito ou não é quando a gente vê aquelas plantações alinhadas? Sim ou não, gente? E a produção é muito maior, a produção é muito melhor nessa organização. Jesus usou uma alegoria da época que eles entendiam muito bem. Não dá para ficar olhando para trás, gente. Carrega esse princípio na sua vida. A solução está sempre de hoje para amanhã. A solução da sua vida está em olhar muito menos para o passado e muito mais para o futuro. Quem lembra daquela metáfora que eu usei do carro? Olha o tamanho, qual é o maior vidro do carro? O dianteiro. E os menores? Os espelhos. Que é para olhar para trás muito pouco e olhar muito para... A sua vida tem que ser assim. Sabe por que tem muita gente parada na vida? Porque passa o dia olhando para trás. Sendo que a construção da sua vida está de hoje para frente, gente. Está de hoje para frente. Então, não fique olhando para trás. Nem olhando para os lados, porque o que tem de gente desanimando e desistindo, eu não gosto nem de ouvir, eu não estou lendo notícia, só o esporte.
Não, porque é uma coisa que também estou nem aí. Nem está valendo a pena para mim, inclusive, esse ano, ler os esportes. Mas está tudo bem. Pode rir de mim. Pode rir do Grêmio. Pode falar o que quiser do Grêmio. Porque o Grêmio não muda nada na minha vida. Ô, gente, eu não estou lendo notícia, porque agora esse troço do Covid aí, de novo, agora é Omicron, Digimon, daqui a pouco é o Pokémon, tá aí, junto com o Covid. Nós já enfrentamos 2020, 2021, tá tudo certo. Eu não vou ficar ouvindo coisas, não vou ficar alienado e fora do mundo. Mas eu não vou ficar ouvindo o que as pessoas trazem. Eu só concordo, está tudo certo, beleza, vamos embora, vida que segue. E se acontecer alguma coisa, a gente tem que ser flexível. Ó, aprende uma coisa que eu aprendi na vida, a ser flexível e forte como a água. Porque a água é muito forte, e ao mesmo tempo ela é totalmente flexível. Ela contorna os obstáculos, sim ou não? Seja água, nota aí, seja água. Paulo diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, observe bem, se não desanimarmos, no tempo certo, vai acontecer o quê? Colheremos, pois no tempo certo colheremos, se não o quê, gente? Então, larga esse desânimo. Pega esse desânimo, faz assim. Pega o teu desânimo, amassa ele bem agora. Joga, pode jogar no chão que depois a gente junta. Joga fora esse desânimo, gente, pelo amor de Deus. Olha o que o texto está dizendo ali, não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo colheremos, se não o que, gente? Então é para desanimar? Sim ou não? Não! Não dá para desanimar. Olha o que diz Provérbios 24:16. Pois ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. Então o justo, por mais que ele caia, ele vai se levantar mais uma vez. A pessoa honesta, essa aqui é a Bíblia da linguagem de hoje, a pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas ela sempre se levantará de novo, amém? Então, gente, Deus usa pessoas que não desistem, que buscam crescer, que não têm medo de arriscar e de falhar, e principalmente que tenham um sonho. E agora eu quero trazer para você 7 pontos, e aí a gente encerra. Alguém disse, nossa, não desanima, gente, acabei de falar para não desanimar, para você construir os seus sonhos, para você construir o seu 2022 com sabedoria, você precisa sonhar, anota isso, porque quem não sonha não realiza. O ser humano é do tamanho do seu sonho. Quem realiza pouco, pouco sonha. E quem realiza muito, muito sonha. Então vamos lá, para que você construa uma vida com sonhos, primeiro, nesse ano, tenha fé, porque tudo é uma questão de confiança, fé e positividade, gente. Positividade. Você sempre vai atrair pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, isso aqui eu demorei para acreditar nisso que eu estou falando aqui. Demorou para cair a ficha, demorou para eu despertar a respeito disso. E aí um dia, foi numa forma de ver a vida, que eu entendi isso. E eu já usei esse exemplo para vocês aqui, que falou muito comigo. Quando eu estiver indo para um lugar, eu vou sempre encontrar pessoas que também estão indo para aquele lugar. Aí eu uso com vocês o exemplo do litoral, mas não foi indo para o litoral que Deus falou comigo. E aí Deus me fez entender que se eu tivesse na direção certa, eu encontraria as pessoas certas. Mas também se eu tivesse na direção errada, eu encontraria pessoas erradas pelo meu caminho.
Então é uma questão de fé, de confiança, e é uma questão de positividade, de frequência. É uma palavra que se usa muito hoje, a frequência. Para você sintonizar uma rádio, você tem que achar a frequência. Então nós também precisamos, gente, nós não atraímos para a vida, isso aqui foi uma coisa que me incomodou e tem que te incomodar. Isso aqui eu vou te ensinar agora, eu já ensinei aqui. O grande problema é que as pessoas não levam a sério o que ouvem aqui. Você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é. E você tem que olhar ao seu redor, o tipo de pessoa que você atrai para o seu redor. Porque não tem como um fofoqueiro atrair uma pessoa que não fala mal de ninguém, porque os dois não habitam no mesmo lugar. As duas coisas não vibram na mesma frequência, não tem como. Não tem como. Eu vi duas pessoas, achei engraçado. Duas pessoas foram no banheiro, conhecidas, e voltaram. E quando voltaram, uma chegou perto de mim e disse assim: não tem como. Eu disse: o que houve? Não, só encontrei o cara no banheiro, o cara mentiu para mim o tempo inteiro. Não tem como. Porque uma pessoa honesta não consegue andar com uma pessoa, não tem como. Agora vê se numa roda que um começa a mentir, o outro vem e mente mais. E o outro vem e mente mais. E o outro mente e todo mundo está mentindo e faceiro. É ou não é? É que nem pessoas com dor. A pessoa diz: acordei hoje com uma dor, nem vou te falar da minha aqui na bacia. É ou não é? Aí fala para um outro, ele vai dizer que, mas o meu joelho, eu não consigo nem dobrar assim, ó. Entendeu, gente? As pessoas atraem aquilo que elas são. Pronto. E por que isso me incomodava? Porque eu comecei a olhar quem andava perto de mim, e eu comecei a entender o seguinte: tem alguma coisa errada na minha o quê? Vida. E aí quando você posiciona, pronto. As pessoas, se você posiciona, as pessoas mudam. Eu recém tinha assumido o compromisso com Deus, era muito radical em 2001. Então na empresa eu era muito radical, mas pensa em radical. Então é o seguinte, gente, só sentava na minha mesa do refeitório, era uma mesa de 6, só sentava na minha mesa pessoas que tinham um assunto positivo, para frente, ou no mínimo, saudável. E como que isso começou a acontecer? Eu saía da mesa, começava a falar de prostituição, por exemplo, eu saía da mesa, saía mesmo. Brigava com alguém? Não, mas eu me posicionava. Me posicionava. E aí pronto. O pessoal mudava. E aí com o tempo só sentava na minha mesa quando queriam conversar alguma coisa que sabiam que eu ia conversar, senão eu ia sair da mesa. Saía mesmo. Eu era muito mais nervoso que eu sou hoje. Nervoso assim, meio indignado com a vida. Qual é o seu posicionamento? Então no primeiro passo, para você construir uma vida com sonhos, é que você tem que ter uma fé bem definida em Deus. Confiar em Deus e naquilo que Ele tem para a sua vida. De tudo que Deus me disse, me falou, me mostrou. Estou falando das coisas mais profundas que Deus me mostrou. Só uma ainda não se cumpriu. O demais, tudo se cumpriu na minha vida até aqui. E hoje eu busco sonhos maiores. Mas tudo que Deus me falou, Ele cumpriu.
Porque aquilo que Deus promete, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, diz a palavra. Então aquilo que Deus colocar no seu coração, não tenha medo, tenha fé. Alimente a sua fé, deixe seu medo. Lembra disso? Alimente a sua fé, deixe seu medo morrer de fome. Segundo ponto, acredite em você. Primeiro, acredite em Deus, para você construir os seus sonhos. Primeiro, acredite em Deus. Segundo, acredite em você. João 9,9, olha o que diz aqui, olha o que Jesus disse. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. E lá em João 8,14, a parte B, Jesus diz que ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai. Parte final, mas eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. As pessoas não precisam saber de onde a gente vem nem para onde a gente está indo, mas nós temos que saber isso. Nós temos que saber quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Estão entendendo isso, gente? Então, acreditar em si mesmo. Tem uma frase que diz assim, uma pessoa com paixão é mais poderosa do que 40 pessoas interessadas. Tem muita gente que tem interesse, mas tem muita gente que coloca os seus objetivos, os seus sonhos como uma paixão. E a paixão é muito poderosa, gente. A paixão é muito mais poderosa do que um interesse. Terceiro, não dependa da aprovação de pessoas. Vamos lá, primeiro, tenha fé em Deus. Segundo, tenha fé em si. Terceiro, não dependa da aprovação de pessoas. João 12, 42 e 43. Olha o que diz aqui, gente. Olha que interessante isso aqui. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Observe bem, ó, a desgraça que o medo gera. Com medo de serem expulsos da sinagoga, agora não vai ser mais parte do grupinho. E agora olha bem isso aqui, porque preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de... Lembra que eu digo sempre, quando eu falo de batismo, as pessoas não se batizam, primeiro, porque acham que não estão prontas, nunca estaremos prontos. Segundo, não se batizam preocupadas com o que os outros vão. Agora eu pergunto aqui, nem foi anunciado o batismo, né? Sabe o dia do batismo, pastor Jair? Tá, é o último domingo do mês, pode trazer a data no final, mas assim, não estou anunciando o batismo aqui, olha aí, 30 de janeiro, agora está anunciado o batismo. Quem é que não é batizado? Levanta a mão para mim. Pode levantar a mão, não vou xingar vocês, fica tranquilo. Quem não é batizado, levanta a mão. Adulto é. Pode levantar a mão, gente. Pode baixar, só para ver. Muita gente, uns 20. A pergunta é, você não se batiza? Possivelmente, eu sei porque eu vivi isso. Só que eu decidi rápido, mas eu vivi isso. Eu vivi essa dúvida. Primeiro, não estou pronto. Aí me explicaram que é um processo que tem início e não tem fim. Segundo, o que a minha família vai pensar? Eu era filho, morava na casa dos meus pais e eles eram contra. Mas Raabe escondeu os espias. E eu me batizei escondido. Porque Raabe fez uma obra em nome de Deus, sim ou não? A minha decisão também era de Deus. Só que a minha mãe descobriu no mesmo dia, não deu certo. Mas está tudo bem. Agora, o que me impedia de me batizar era eu achar que eu tinha muita coisa para vencer na vida. E segundo, a aprovação das pessoas.
Agora eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui, leva para a vida. As pessoas, e quando eu leio isso hoje, eu penso que eu vivi isso no meu posicionamento espiritual. As pessoas vão te criticar, mas com o tempo as pessoas vão te respeitar. E vai passar mais um pouco de tempo, e as pessoas vão te pedir ajuda. E vai passar mais um tempo, e as pessoas vão te admirar. As mesmas pessoas que falaram até que eu virei boiola, gay, família falava isso para mim. As mesmas pessoas, com o tempo, acostumaram. O Cássio é crente. Com o tempo, me pediam oração. E com o passar do tempo, falavam com orgulho, nós temos um pastor E que vontade humana que dá dizer assim, vá pro diabo que te carregue, porque eu me lembro que tu falou de mim. É bravo ou não é, gente? E daí eu tenho que fazer o casamento dessas bênçãos, eu tenho que enterrar essas bênçãos, quando morre. É brabo, gente. O pessoal já vai dizendo, eu quero tudo no meu velório, mas vai estar morto. Mas me pede, já estou falando sério. O Igor agora foi consagrado, é mais do lado da família da Grazi, e eu já disse para ele, o próximo que morrer é teu. Não tem, é teu. Eu estou querendo que morra um. Estou brincando, mas é verdade. Estou brincando mesmo. Não quero que ninguém morra. Mas se morrer, morreu. Ô, gente, vocês não levam a sério isso aí, tá? Vão sair falando, pastor brinca com a morte. Não. Tá? Mas uma coisa eu digo, quem está em Jesus não morre. Está tudo certo. Passa da morte para a verdadeira, a abundante, a poderosa, a incrível, a extraordinária vida eterna. Amém? Então o que tem que estar em Jesus, gente? É em Jesus. E essas pessoas na hora da morte, quem é que elas chamam? Os posicionados. Elas não chamam os meia boca. Elas chamam pessoas posicionadas. Aquela lá é de Deus. Aquele ali é de Deus. Não é pastor, eles chamam pessoas de Deus. Eu comecei a fazer velório e casamento, eu não era pastor. Então, não dependa da aprovação de pessoas. O Rick Warren, eu gosto muito dele, tá? Ele também diz o seguinte, eu não anotei, mas eu acho que eu vou lembrar. Ele diz o seguinte, que ele não sabe direito o segredo do sucesso, ele é muito bem sucedido. Mas o do fracasso ele sabe, é viver para agradar os outros. Quem vive a vida para agradar os outros é um frustrado e é um fracassado e sempre vai ser. Então, desperta para a vida e tenha os seus sonhos, acredite em Deus, acredite em você, não dependa da aprovação das pessoas e não, quarto ponto, não desperdice a sua energia no que não vale a pena. Olha o que Jesus disse em Mateus 10,14, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, olha o que é para fazer, sacode a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Ele também disse em Mateus 7,6, não dê o que é sagrado aos cães. Não dê o que é sagrado aos cães. Não atirem pérolas aos porcos. Então para de querer falar das maravilhas de Deus para quem não está nem aí para Deus. Ai pastor, mas o que eu faço então? Sabe a única coisa que você pode fazer por quem não quer nada com Deus? Alguém me ajuda a dizer o que é que essas pessoas têm que fazer? Orar, gente, porque nada pode mais nos seus efeitos do que a súplica de um justo. Isso é mais poderoso. Foi a súplica da Cali que trouxe o pai dela talvez de volta, e Deus trabalhou naquela situação toda para que ele largasse um vício que destruía ele e prejudicava a família. Ora por essas pessoas. Agora não dê o que é sagrado aos cães, não dê pérolas aos porcos. Quando alguém bloqueia
naquilo que eu tenho como regra de fé, está tudo bem. Até porque a Bíblia diz assim, a fé que tem ela para ti mesmo, não é para os outros, a tua fé é para ti. Agora também não fica gastando, desperdiçando a tua energia em situações que não valem a pena. Então, para você construir um 2022, construir em 2022, vamos dizer assim, não desperdice energia naquilo que não vale a pena. Quinto ponto, remova os obstáculos que impedem a realização dos seus sonhos. Hebreus 12:1, a parte B, olha que o autor da carta aos Hebreus diz ali, a parte B, só no livremo-nos aqui, ó, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Observe bem, não é só pecado, gente. Livremo-nos de tudo o que e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta. Então, te livra do que te atrapalha. O que te atrapalha, gente? O que está atrapalhando a tua vida? O que está te impedindo de caminhar na direção dos teus sonhos, dos teus objetivos de vida? O que te impede? Te livra disso. E aí a parte C, é o sexto ponto, foque sempre em Jesus. Foque sempre em Jesus. Corramos com perseverança, é a parte C ali, a parte final já ali. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E no versículo 3, pode pular para o 3, o sétimo ponto, e a gente encerra. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si. Olha só, o que Paulo, aliás, não foi Paulo, talvez tenha sido Paulo, por isso que a gente fala o autor da carta aos Hebreus, porque não se sabe quem é, tá? Exatamente, pode ter sido Lucas, Paulo, algum outro. Possivelmente não foi Paulo, porque Paulo assinava as cartas, eu, apóstolo Paulo, blá, 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 tá? Para que vocês olhem para Jesus, que enfrentou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que o apóstolo Paulo está querendo, o que o autor da carta aos Hebreus está querendo dizer? Sétimo ponto, nunca desista dos teus sonhos. Nunca desista dos teus sonhos. Olha aqui para mim. Eu não sei se você vai realizar todos os teus sonhos, mas uma coisa eu sei, se você desistir, você não vai realizar nenhum deles. Amém? Eu não sei se você vai realizar todos os seus sonhos, mas se você desistir, você não vai realizar nenhum deles. Então, não desanima. E olha o que 2 Timóteo, aqui o apóstolo Paulo fala, capítulo 2, versículo 12. Ele diz para nós perseverarmos, se perseverarmos. Olha o que diz aí, se a gente não desistir, com ele nós reinaremos, a gente vai vencer, mas se o negarmos, ele também nos negará. Então, não deixe Jesus, não deixe a comunhão da igreja. Gente, a palavra de hoje edificou a sua vida, inspirou a sua vida, trouxe fé à sua vida, sim ou não? Então não deixe Jesus, não deixe a igreja, não deixe os teus valores, não deixe os teus sonhos, não deixe buscar crescimento. Por que eu não tenho uma vida melhor, Cássio? Porque você não sonha melhor. Não, eu sonho, mas é um sonhar que não traz para a realidade, que não traz para a ação. Mas você pode e deve sonhar. A Bíblia diz que Deus coloca no nosso coração tanto o sonhar, eu amo esse texto, eu aprendi ele. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu era o ministrador dos sonhos da igreja, na minha juventude. Vai ter um retiro de jovens, é para falar sobre sonhos, chama quem? Chama o Cássio. O retiro não sei o que, é para falar sobre sonhos, chama quem? Chama o Cássio. Eu era nervoso para falar de sonhos, gente. E era tudo nesse textinho de Colossenses, que diz assim, que Deus é quem trabalha em nós o sonhar e o realizar, o sonhar e o realizar. E eu me agarrei nisso, que eu posso sonhar, e eu tenho um Deus que é Pai, que vai me ajudar a realizar cada um dos meus, e Ele tem me ajudado.
Amém? Você quer uma vida abundante, sim ou não? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então comece a sonhar. Comece a sonhar. Coloque a mão no seu coração aí, feche os seus olhos. Eu quero que você pense agora em um sonho que você tem para a sua vida. Pode ser um sonho com Deus, de ouvir Deus. Pode ser um sonho de família, um sonho de casamento, um sonho de filho, um sonho profissional, um sonho de salário. Qualquer sonho, gente, qualquer sonho. Sonhe ele agora. Quero que você pense nesse sonho. Primeiro pense em um sonho e depois pense nesse sonho. E eu quero te lembrar que você não é um estranho, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E é Deus quem coloca no nosso coração o sonhar e o realizar. E Deus, ao contrário da sociedade que a gente vive, ao contrário daquilo que a gente ouviu da nossa família, muitas vezes, de que muitas coisas não eram para nós. Deus, ao contrário de tudo isso, Ele sonha juntamente com cada um de nós. Ele sonha com você. Ele sonha os teus sonhos. Jesus, Ele disse algo poderoso demais. Ele disse assim: se nós que somos maus, nós pais que somos maus, no sentido de falhos aqui nessa terra, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e se os nossos filhos pedirem pão, nós não vamos dar uma pedra. Se os nossos filhos pedirem peixe, nós não vamos dar uma cobra. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará, lhe dará coisas boas, se você pedir a Ele, se você sonhar na presença dEle, se você apresentar os seus sonhos a Ele, e esses sonhos forem de acordo com o propósito dEle para a sua vida, esses sonhos forem positivos, e esses sonhos contribuírem na sua vida, eu não tenho dúvida de que Ele vai te ajudar a realizar. Mas você precisa acreditar nele, acreditar em você. Você precisa esquecer as pessoas. Você precisa parar de desperdiçar tempo naquilo que toma a tua energia. Você precisa remover os obstáculos que te impedem de realizar esses sonhos. Você precisa focar na palavra de Deus, em Jesus. Focar em Jesus, olhar para Jesus e não desistir dos bons sonhos que você tem no seu coração. Você tem bons sonhos, sonhos aprovados por Deus no seu coração. E eu digo para você nessa noite: não desista. Não desista nem nas trevas daquilo que Deus te deu na luz. Não desista nas trevas, no tempo difícil, no dia difícil, daquilo que Deus te deu num dia abençoado. Não desista dos teus sonhos, dos teus planos, do teu ministério, do teu chamado, do teu propósito. Não desista. Não desista de nenhum só dos seus sonhos. Não desista. Não desista. Pai, no nome de Jesus, quero orar pela tua igreja, por cada um dos teus filhos, tuas filhas, e peço ao Senhor nessa noite que aqueles corações, aquelas mentes que já desistiram de sonhar, que o Senhor, Pai, possa nos trazer de novo, o Senhor possa renovar os sonhos no coração de cada um dos que aqui estão, ou que estão assistindo essa mensagem. Eu peço, Pai, por mais que o maligno tenha frustrado, interrompido, e tenha, ó Deus, feito com que muitos deixem de sonhar, nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, poderoso, infalível, e um Deus que propõe a cada um de nós, não poucas coisas, mas o melhor dessa terra.